Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje sobre testemunho, sobre a obra. Ele nos justifica e tudo segundo a fé, segundo aquele que produz as obras em nós. Assim como Noé, ele produziu as obras juntamente com aquele mais 7 que creram, Mas tudo foi segundo a fé. Ele procedeu segundo aquele que lhe passou as medidas, o construtor, o carpinteiro, aquele que passou as medidas da arca. Em tudo ele se cumpriu. Houve a obediência, do qual o Senhor nos ensina. Muito melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício foi feito e a devida obediência, segundo aquele que opera em nós, pela fé, pela natureza divina, segundo a graça opera em nós, somos justificados. Isso nos é imputado como justiça. A obra, os frutos, da qual nos abre a porta, a chave, a cruz, a chave que carrega sobre os ombros. Aquele que carregou, diz: todo aquele que vier após mim, negar a si mesmo, seguir como imitadores nas mesmas obras, segundo a natureza divina, reivindicamos por promessas excelsas, crendo, assim como homens de fé conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão. Isso lhes é imputado como justiça. Assim, quando Moisés quis ali se colocar diante daquele povo, ele disse: de maneira alguma, usa a misericórdia como quero. Assim, quando Abraão ali diz, antes de terminar Sodoma e Gomorra, um fogo caiu do alto dos céus, ele disse: se lá estiver algum justo, da qual ele disse: por acaso o juízo do alto condenará o justo com o injusto? Ele diz: de maneira alguma. Assim, quando aquele povo queria dizer que por conta ali daquela criança, daquele adultério ali com Batseba, Davi, que o Senhor relevou por conta da desobediência do pai, e o filho carregava ali a maldição. E ele disse: de maneira alguma, assim como sou o que faço o pai, o filho, a responsabilidade é individual, segundo aquilo que se produz. Produzir os frutos dignos de arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus sobre vós. Quando acusavam Jesus que expulsava os demônios por Belzebu, ele disse: como pode uma casa dividida prevalecer, da qual como pode Satanás expulsar por Satanás? Mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Ou seja, é imputado como justiça segundo as obras que ele estava produzindo, do qual ele disse: não fale de mim, por quais dessas obras quereis me lapidar? Por nenhuma delas, mas porque tu, sendo um homem simples, querendo passar por Deus, do qual ele se igualou a Deus, ele é o Senhor do sábado, por curar ao sábado, da qual ele dizia: não é lícito fazer o bem ao sábado, qual de vós que não desamarra o vosso animal para dar água? Até mesmo os vossos animais conhecem o seu dono, o boi conhece o seu dono, até mesmo o jumento sabe onde colocam os seus alimentos, e vós não me conheceis. Aquele que foi ali colocado na manjedoura, onde a palavra diz que homens na antiga aliança hospedaram anjos,
né, hospitaleiros, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, quando muitos, ele disse, estive com fome, não me deste de comer, estive nu e não deste de vestir, estive preso e não foste me ver. A palavra diz: as ovelhas dispersaram por conta do pastor, o bom pastor, voltaram para suas famílias, né, do qual devemos perseverar dia após dia, porque aquele que fizer ao seu próximo, fizeste a ele tudo que quiseres. A lei e os profetas, tudo que quiseres que vos faça, façais ao próximo, e assim receberás. Bem-aventurados que usam da misericórdia, que serão fartos da misericórdia. Bem-aventurados aqueles que anunciam a verdade, para que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, uma multidão de pecados lhe são perdoados, e isso é aquele que persevera segundo a sabedoria, e assim como foi perdoado de seus pecados, anuncia, para que aqueles que estiverem segundo a alma rumo à condenação venham se salvar segundo o único elo da perfeição, para andar em espírito e em verdade. A única forma de ter um testemunho verdadeiro, onde se produz as obras de justiça juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, para o grande dia que se aproxima, da qual ele nos ensina, o anjo do concerto, aquele que está aplainando os caminhos para a sua vinda, preparando, derrubando os montes, entulhando os vales, aplainando, preparando as suas veredas. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele, Jesus Cristo, o único mediador, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seguir aquele que veio do alto, ser seu imitador, porque somente aquele que é do alto que pode nos conduzir aonde ele disse: não se turbe o vosso coração, senão não vos teria dito, a casa do meu pai há muitas moradas. Não vos dou a paz segundo o mundo os dá, mas é aquele que guarda a nossa mente e coração em Cristo, com os rins, o caráter sendo aperfeiçoado. Testemunho verdadeiro segundo aquele que é a verdade e a natureza divina. Homem, filho do homem, a natureza divina. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. E assim, em mais um dia nos concedeu a vitória o nosso Senhor, aquele que sabe em relação ao futuro, da qual, assim como ele, não temos aonde reclinar a nossa cabeça, porque a nossa morada, a nossa terra prometida é celestial, é do alto, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.